Paz do Senhor, meus irmãos, muito bom dia. Novamente estamos aqui neste canal para trazer uma palavra do Senhor para você. Espero que você esteja bem, que esse seja um tempo proveitoso e abençoado na tua vida. Antes de mais nada, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, curta e compartilhe essa mensagem também, escreva seus comentários aí no final desse vídeo. E nós iremos compartilhar uma palavra com você hoje, que eu participei durante essa semana de uma conferência chamada CTPI, do Centro de Treinamento para Plantadores de Igreja. Essa conferência, durante essa semana, ela é liderada pelo pastor Ricardo Agreste. Eu ouvi uma palestra muito interessante e um dos temas dessa palestra, um dos pontos dessa palestra, me chamou bastante atenção e hoje eu quero compartilhar com você. Também é parte de uma contribuição da escritora Danielle Strickland. Ela é uma escritora com uma visão fantástica ali, que me abençoou muito, e eu quero compartilhar isso com vocês hoje. Antes de mais nada, nós vamos orar, pedir para o Senhor nos abençoar, para que possamos entender a palavra e que ela venha provocar em nós o que provocou em mim, de fato, me levou a pensar, a refletir, e que você também seja levado nessa manhã a pensar, a refletir e a experimentar a vontade do Senhor para a tua vida. Vamos orar. Te agradecemos, Senhor, por esta manhã, por esta noite que tivemos abençoada. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor está no controle de todas as coisas e devemos ao Senhor, ó Pai, a nossa vida, tudo que somos e temos. Nesta hora, fala conosco através da tua palavra, que ela venha, Senhor, ó Pai, como alimento para nós nessa manhã. Ó Pai, nos fortificar, nos alimentar, para que possamos experimentar a tua boa vontade para nós, em nome de Jesus. Amém. Então, essa mensagem, ela me impactou, quero compartilhar com vocês, e diz o seguinte: a nossa mente, ela está cheia de pensamentos. E o que mais temos feito durante esse período é pensarmos. Pensarmos no tempo que vivíamos, pensarmos no tempo agora, pensarmos no futuro, temos refletido e temos sido levados a esse pensamento. E a nossa cabeça, ela está sempre cheia de pensamentos. E esses pensamentos nos acompanham desde a hora que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir. E por ainda, assim a dizer, aqueles ainda que enfrentam algumas dificuldades durante o dia ou que estão passando por alguma luta, algum enfrentamento pessoal, normalmente ainda acabamos sonhando de madrugada com algumas coisas que vivemos no nosso dia a dia. É interessante que a nossa mente sempre está ocupada. E está ocupada quando estamos acordados e está ocupada também quando estamos dormindo. Foi realizada uma pesquisa que apontou que 80% dos pensamentos eles são sobre o passado e sobre o futuro. Ou seja, tudo que nós pensamos durante o nosso dia, 80% de tudo que nós pensamos é sobre o passado ou sobre o futuro. Por exemplo, existem alguns que são muito organizados que se programam para o próximo dia, então deixam todas as suas roupas prontas, já fazem a sua agenda, já estão com o itinerário da onde vão na cabeça. Então toda a programação que fazemos às vezes para o dia seguinte, ela acontece hoje. Então 80% do nosso pensamento sobre o futuro e o passado, eles permeiam a nossa cabeça durante o nosso dia. E quando nós estamos muito ligados, 80%, 20% sobra para o presente. Quando nós estamos muito ligados às coisas do passado, às vezes as decepções, às vezes nos lamentamos com o que se passou, né, e ficamos muito presos naquilo que aconteceu no passado e sentimos essa amargura, essa angústia no nosso coração. E quando nós estamos muito ligados ao futuro, nós sofremos o fruto de pensarmos muito no futuro nesse sentido, que é a ansiedade. Temos visto muitas pessoas que estão amarguradas porque estão presas a um passado, a algo que aconteceu. Irmãos, nós não podemos mudar as coisas que aconteceram. E outros estão ansiosos demais, pensando como será no futuro. Esse tem sido sempre o nosso pensamento nesses dias. Será que vamos voltar ao que era antes? Será que nós vamos ter a nossa vida de volta? Será que? E fazemos essa pergunta. E quando nós vivemos desse jeito, nós perdemos a oportunidade de viver hoje.
Viver hoje, viver o agora. E esse tempo é de fato o que foi separado para mim e para você. O tempo que Deus separou para mim e para você é hoje, é agora. Não é no passado e nós não temos o controle de que será no futuro. Então o tempo que nós temos para nos comunicar com o Senhor, falarmos com Deus, experimentarmos a boa vontade do Senhor é hoje, é agora. Mateus capítulo 16, no versículo 3, é um texto interessante, que diz assim: e pela manhã vocês dizem, hoje teremos tempestade, porque o céu está em vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu. Então, como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos? O que Jesus está dizendo aqui é que vocês olham para o céu e determinam o clima de amanhã, previsão do tempo, mas não conseguem enxergar o que está acontecendo agora, bem na sua frente, bem debaixo do seu nariz. É isso que Jesus está dizendo. No Evangelho de Mateus, existem algumas advertências de Jesus com relação à pequena fé dos discípulos. E eu quero comentar apenas um dos pontos que eu vi da escritora Danielle Strickland, falando sobre o assunto, que eu achei fantástico, e você precisa ouvir isso. Em Mateus, no capítulo 14, se você ir comigo na tua Bíblia, Mateus capítulo 14, versículo 31, diz assim: e prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Esse texto, ele é um texto que todos nós conhecemos e sabemos do grande feito que Pedro realizou ao andar por sobre as águas. Analisando um pouco a situação de Pedro e essa situação que ele se encontrou, é onde nós vamos meditar nessa manhã. Mas eu queria te chamar a atenção que esse termo que Jesus fala durante o Evangelho de Mateus e alguns outros casos também, advertindo os discípulos que eles eram homens de pequena fé, ou também parabenizando os outros que foram encontrados no decorrer do caminho, dizendo: nunca vi fé deste tamanho, né? Nunca vi fé dessa maneira. O que Jesus está fazendo aqui com os discípulos é o que nós vamos entender. Por que Jesus se refere a eles, sendo homem, como homens de pequena fé? Pedro era um pescador, todo mundo sabe disso, e era um pescador experiente. E se tem uma coisa que um pescador sabe fazer, é nadar. Todos os pescadores, pelo menos eu conheço, que são pescadores experientes de mar, que pescam em barcos, não pescador de pesqueira em beira de lago, beira de rio, né? Pescadores que pescam em barco, em mar aberto, todos eles sabem nadar e sabem nadar muito bem. Tinha até um homem aqui no nordeste do Brasil, norte do Brasil, que pesca com as próprias mãos, é cego e pesca com as próprias mãos, mergulha na água e pega o peixe com a mão. Então, se tem uma coisa que um pescador sabe fazer, é nadar. E ali a gente olha para a vida de Pedro, o que aconteceu com ele, tudo que estava acontecendo com ele e com os discípulos naquela situação, aonde eles estavam ali com o barco no meio do mar, e a tempestade, a palavra de Deus disse que estava muito grande e o barco era balançado de um lado para o outro. Se tem algo que é familiar para um pescador, é essa situação. Não era novidade para Pedro as ondas do mar, não era novidade para Pedro dirigir ou comandar um barco, não era novidade para Pedro se molhar ou nadar, não era novidade para Pedro nenhuma daquela situação onde ele se encontrava. Tudo ali para ele era familiar. O vento era familiar, o barco era familiar, o balanço das ondas era familiar. Tudo que aconteceu era extremamente tranquilo para ele. Tanto para ele quanto para os outros discípulos também, que a maioria deles eram todos pescadores. E mesmo que em meio à tempestade, eu acredito que eles passando por essa dificuldade, eu acredito que não foi a primeira vez que eles enfrentaram isso e não foi a última vez como pescadores. Eles enfrentavam isso a vida toda. Acredito que eles já tinham enfrentado essa tempestade também. E eles estavam lutando contra aquela tempestade para tentar levar o barco até a margem. E eu acredito que nessa situação, diferente de um outro milagre, onde Jesus estava deitado dentro do barco, que eles clamaram ao Senhor dizendo: Senhor, não te importa que morramos? Nessa situação específica, Jesus não estava no barco. Eles estavam sozinhos no barco.
E eu acredito que eles estavam conseguindo ter o controle da situação, o controle do barco, estava tudo certo. E aí, no meio dessa tempestade, dessa dificuldade todas, eles avistam Jesus andando por sobre as águas na direção deles. O interessante é que o escritor de Mateus diz que eles se assustaram e acharam que era um fantasma. E todos ficaram ali atemorizados dentro do barco. Pedro era um homem, que nós sabemos muito bem, com características impulsivas. Ele era um cara abusado. Ele era um cara que não media muito as palavras e as atitudes. E ali, naquele mesmo momento, ele disse: é realmente ao Senhor. Jesus, me chama para ir aonde o Senhor está, por cima das águas. E foi o pedido que ele fez no meio dessa turbulência toda, ir até as águas. Jesus fala para ele o seguinte: vem, pode vir, sai do barco, pode descer. Pedro desce do barco e ele lembra que das outras vezes que ele desceu do barco, a única coisa que ele encontrou foi água. Ao descer do barco, ele deveria estar pronto então para nadar, como das outras vezes, como aquilo que ele era comum fazer. Mas quando Pedro desce do barco, ele notou que algo diferente mudou. Ele pisa sobre as águas e não afunda. Uau! Tá diferente o negócio aqui. Isso é demais. Isso é maravilhoso, acredito eu que ele pensando ali. E todas as vezes que ele saía do barco, ele afundava, né, para as circunstâncias normais. Mas ele começou a pensar que, poxa vida, eu acho que isso que eu estou fazendo é loucura. É impossível sair do barco e começar a andar por sobre as águas. Só Jesus fez isso. Só Jesus é capaz de fazer isso. E aí ele começa a duvidar e a palavra de Deus diz que ele duvida e afunda. E Jesus o resgata pela mão, que é o versículo que nós lemos, e diz assim: homem de pequena fé, por que você duvidou? Aqui a repreensão de Jesus com relação a Pedro não é com relação ao tamanho da fé de Pedro, e sim para que ele coloque aquela fé que ele tinha em prática. É assemelhado a plantar algo, lembra quando Jesus diz aos discípulos que se tivessem fé como um grão de mostarda, e na verdade não seria com relação ao tamanho do grão de mostarda, mas entendendo que é uma planta que se plantada viraria uma grande árvore ali, um grande arbusto. Então Jesus faz a recomendação deles que mesmo em meio à sua pequena fé, e não a fé no sentido de tamanho, pequeno ou grande, mas mesmo com essa sua fé que você tem, que você acha ainda que não é grande, você precisa pôr ela em prática. Você precisa colocar ela para funcionar. Foi isso que Jesus disse para ele naquela repreensão. Homem de pequena fé, né? Por que você duvidou? Então a repreensão aqui não é com relação ao tamanho, e sim para que ele coloque tudo aquilo que ele estava aprendendo com o Senhor em prática. Pedro não estava fazendo, ou melhor, Pedro estava fazendo algo que nunca havia feito, que jamais seria capaz de fazer. As pessoas dizendo, ou até mesmo as vozes na sua cabeça, no seu pensamento, você não pode, só Jesus fez isso. E algumas coisas têm acontecido conosco também, que algumas coisas vêm na nossa cabeça, como por exemplo, vou dar uma experiência minha própria. Estávamos acostumados a pregar para uma plateia, para irmãos, seja 1, 2, 3, quantos fossem. Não estava acostumado eu a pregar para uma câmera. E as possibilidades foram tão grandes que nunca eu imaginaria que eu pregaria para irmãos nossos que estão no Canadá. Nunca eu imaginaria que eu pregaria como preguei nesse momento de pandemia na África. Fiz uma mensagem e preguei, fiz um estudo com os irmãos da Igreja do Nazareno lá em Moçambique. Que bênção! Jamais eu imaginaria isso. Como um dia que eu vou pisar na África, quando eu vou estar lá para pregar e falar de Jesus, falar da palavra de Deus, falar das minhas experiências. Pedro faz algo que ele não era capaz de fazer. E no meio da novidade, com vozes dizendo que você não pode, que você não tem recursos, que você não tem habilidades, que nem poder para fazer qualquer coisa, que você não consegue andar sobre as águas, afunda. E foi isso que Pedro fez. Isso é medo. Isso é dúvida. Isso é medo e dúvida da capacidade de Jesus e também da sua própria capacidade de obedecer a Deus e de se adaptar, de mudar. As igrejas estão semi-abertas. Nossa igreja vai abrir em breve, no próximo mês agora, mês de setembro. A nossa está fechada, como eu disse, vai abrir.
e nós nos reunimos fora desse lugar de costume. Nós estávamos na igreja, confortáveis, como Pedro estava, no barco dele, tranquilos, na nossa zona de conforto. Nós sabíamos cultuar, nós sabíamos cantar, nós sabíamos adorar, nós orávamos juntos, nós pregávamos para uma plateia, nós dávamos aulas para alunos, estávamos todos ali envolvidos dentro desse momento de igreja. Nós estávamos ali confortáveis. E aí a tempestade aparece, aí as dificuldades aparecem, e aí nós vemos Jesus andando no meio do mar e falamos: Senhor, se é o Senhor mesmo que está aí, me manda chegar até aí. E aí o Senhor fala: vem. E é o que nós temos feito durante esses dias. Você como cristão, você como membro da igreja, você como adorador do Senhor, eu como pastor, os irmãos como líderes, é o que nós temos feito. Nós ouvimos a palavra do Senhor dizendo: vem. E nós estamos nesse processo, fazendo algo que jamais imaginaríamos fazer, vivendo como jamais imaginaríamos viver, tendo que nos virar, adorar o Senhor na nossa casa, buscar o Senhor na nossa casa, orarmos na nossa casa. A única coisa que nós temos por nós é a nossa família. Quem tem família ainda em casa, tem muitos irmãos que moram sozinhos. Nós estamos vivendo um momento diferente, uma forma diferente. Nós estamos conectados como nunca. A nossa igreja e nossos trabalhos estão mais ativos do que nunca. Nós precisamos nos adaptar muito rápido com relação a tudo isso, mas estamos mais ativos do que antes. Nós estamos conectados como igreja, nós estamos ativos, trabalhando mais do que antes. Deus está nos pedindo para aprendermos coisas que nós nunca imaginaríamos que sabíamos fazer. Deus nos chamou para fazer algo que fugiu do nosso controle e do nosso comodismo que estávamos dentro da igreja. Hoje nós fazemos tudo de maneira diferente. Hoje nós tivemos que nos adaptar, os irmãos, todos nós tivemos que nos adaptar. Nós aprendemos coisas que nós não sabíamos fazer. Nós assistimos culto online, nós participamos de aula online, de estudo bíblico online, nós oramos, fazemos oração online, nós visitamos online, nós aconselhamos online, nós equipamos os nossos líderes e os nossos liderados também online, dando aula, falamos, pregamos online, capacitamos todos ali de maneira que nós não sabíamos fazer. Estamos sendo algo que nós até mesmo tem nos causado um pouco de medo, um pouco de receio. Algumas pessoas têm medo. Alguns irmãos dizem: pastor, eu não sei entrar no Zoom, pastor, eu não consigo acessar, eu desisto, eu não vou entrar. Irmãos, nós precisamos nos adaptar a este novo momento, a este novo modelo de igreja. Nós precisamos aprender com o Senhor, e Ele está nos chamando, Ele está dizendo para nós: vem para fora. Está sendo algo que às vezes pode estar te causando um certo incômodo, um certo receio, mas nós precisamos focar em outro lugar, pensarmos além das circunstâncias que nós temos vivido. Nós estamos, alguns dizendo que não sei fazer. Ao invés de nós focarmos ali em Jesus, nós estamos dizendo, que Ele está nos dizendo: vem, faça, que eu vou te ajudar. Ele está dizendo para você: vem, pode andar, não tenha medo. Meu querido, eu estou com você, não tenha medo, pode entrar, entra aqui. Nós vimos que o que aconteceu com Pedro não foi 100% bem sucedido. Alguns ainda até criticam a atitude de Pedro. Eu queria ver se fosse você. Duvido que você sairia do barco nessas condições. Pedro saiu do barco, andou, mas em um determinado momento ele afundou. Mas o interessante é que ele afundou, mas ele soube para quem ele pedia socorro. E ele pede socorro. E Jesus dá a mão a ele. E olha que legal. Jesus andando junto com ele. Pedro não afundou mais até voltar para dentro do barco. Irmãos, quando Jesus está conosco, impossível de nós afundarmos. Quantas orações eu não fiz, irmãos, nesses dias? Quantas orações eu não fiz? Quantos pensamentos vieram na minha cabeça pensando em desistir, em jogar a toalha? Isso não é para mim, eu não sei falar com câmera, eu não sei me relacionar com pessoas pela internet, meu negócio é estar na igreja, eu sou um pastor de igreja, eu não sou pastor de rede social. Vocês já me ouviram muito falar sobre isso, mas eu precisei me adaptar, eu precisei moldar, porque Jesus está nos chamando: vem. É algo novo, é algo que nós precisamos estar com os nossos corações abertos. Pastores que estão me ouvindo aí, você que nesse período de pandemia, 6 meses de pandemia, você não conseguiu fazer nada na obra para o Senhor, é hora de você retomar tudo que o Senhor colocou nas tuas mãos e começar a agir.
Começar a fazer. É você, líder, que nesse momento de pandemia esteve assustado, guardado dentro do barco, e Jesus te chamou para sair e você não foi. É o momento de você sair agora de dentro do barco e andar olhando para Jesus, porque Jesus está te chamando, vem, vem. Jesus estava lá para socorrer a Pedro. Ele estende a mão e puxa Pedro de volta. Jesus não vai deixar você afundar, Jesus não vai deixar nós afogarmos, Jesus está nos ajudando a continuar. Irmãos, nós estamos para completar 100 vídeos no YouTube, em menos de 6 meses de pandemia. Para quem não imaginava o que nós iríamos fazer. Isso tem sido para nós um marco na vida da Igreja do Nazareno do Castelo. Isso tem sido para nós um marco na vida dos ministérios da Igreja do Nazareno. Estamos trabalhando para o Senhor. Nós precisamos praticar a nossa fé. Nós precisamos colocar a nossa fé em prática. Vem junto comigo, meu irmão. Vem junto comigo, meu irmão. Em breve nós estaremos lá, mas jamais vamos poder deixar as redes sociais, porque existem muitas pessoas que estão nos seguindo, ouvindo as nossas mensagens, e nós precisamos estar prontos para atender também esses que são de fora do nosso conhecimento, aqueles que estão se achegando à nossa igreja agora. Nós precisamos estar com os corações receptivos para poder atender esses irmãos também. Pratique sua fé junto comigo, meu irmão. Amém? Pratique sua fé junto comigo. Acredite que você pode fazer as coisas. Acredite que Jesus te chamou para fazer. Você pode. Ele está dando a oportunidade para você. E que os pensamentos da sua cabeça não sejam ocupados com 80% do futuro ou do passado, mas que seja ocupado com o presente. E o Senhor chamou você exatamente agora, para que você dê frutos agora, para que você trabalhe na obra do Senhor agora. Aproveite a oportunidade agora que o Senhor está te dando. Vem comigo. Jesus está te chamando nessa manhã, vem comigo. Vem comigo. Essa mensagem para você é uma mensagem de encorajamento, dizendo para você que jamais nós vamos ser os mesmos. Nós extrapolamos as fronteiras geográficas através da rede social, e você precisa estar junto comigo nessa. E qual que é a sua missão nessa? Pastor, eu não sei pregar. Compartilha essa mensagem, manda essa mensagem para alguém que você conhece, manda essa mensagem, faz essa mensagem chegar às pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Jesus está conosco. Nós saímos fora do barco, obedecendo a ordem do nosso Deus. Saímos da nossa zona de conforto para viver um outro momento agora com o Senhor. E o Senhor tem nos direcionado. A igreja está sadia, a igreja está forte, mas precisamos mais. Precisamos nos aprofundar, precisamos nos envolvermos mais na obra do Senhor. Precisamos nos colocar mais na obra do Senhor. O Senhor não chamou você, irmão, para você viver essa vida que você está vivendo só, não. O Senhor chamou você para impactar uma nação. Pastor, eu não tenho chamado pastoral. Irmão, eu não consigo entender. Você que aceitou Jesus como seu Salvador, você que foi salvo, Jesus mudou a sua vida, mudou a sua maneira de pensar, a sua maneira de viver. E hoje você vive em prol das coisas que são somente suas. Eu vivo para minha família, para minha casa. Irmão, o Senhor te chamou muito mais do que viver para a tua família e para a tua casa. Você precisa cuidar da tua família e da tua casa, sim. Mas o Senhor te chamou para ser luz onde você está. O Senhor te chamou para que você tenha essa consciência de que você também deve ser usado pelo Senhor aonde você estiver e fazendo o que você estiver. Vem junto conosco nessa, se junte a nós. A igreja está lá, a igreja existe para te capacitar, para fazer a obra do Senhor. A igreja está lá para te treinar, para que você vá e dê frutos. Todo cristão tem a chamada do Senhor para que dê frutos e trabalhe pelo Senhor. E eu quero parar por aqui e dizer para você, Jesus te convida nessa manhã, vem comigo. Vem comigo, desce do barco, sai da tua zona de conforto e vamos viver um novo do Senhor. Vamos experimentar coisas novas do Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, te agradeço nessa manhã pela tua palavra, pelo desafio da tua palavra. Que o Senhor, ó Pai, venha nos iluminar e trazer, Senhor, cada vez mais ao nosso coração o conhecimento necessário para impactarmos, ó Pai, essa nação, esse Brasil e este mundo, ó Pai, em nome de Jesus. Te agradecemos por cada irmão que ouviu essa mensagem. Te agradecemos por cada um que aceitou esse desafio. Que o Senhor continue nos capacitando, Senhor. Que o Senhor continue nos instruindo, nos dando sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua família, em nome de Jesus.